tarde, companheiros e companheiras. Mais uma quinta-feira, programa Diretoria em Foco. Está aqui ao meu lado o presidente da UGT Rio, presidente também do Citrás-CP do Rio de Janeiro. Está aqui para poder colaborar conosco na rádio de hoje. Está com a oportunidade, Nilson. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso, primeiramente, estar aqui ao lado do Ferjão, do Léo e da diretoria que aqui compõe esse sindicato de fama, um sindicato de luta, um sindicato que sempre obteve as melhores conquistas a nível de Brasil. E eu tenho o maior prazer de, como presidente da Central Sindical que nós atingimos, que é a UGT, de estar aqui nesse momento trazendo essa mensagem importantíssima para todos vocês. Primeiro, a luta, nossa luta que não para, ela é uma luta contínua, não acaba nunca. O momento de paz e tranquilidade que precisa também nós vivemos no nosso país, né? E, independente disso, que é a luta pelos melhores salários e condições de trabalho. O que mais a gente prima em torno da nossa vida do dia a dia. E eu quero deixar aqui a mensagem aqui de satisfação, de prazer, de momento tão importante esse, de estar aproveitando esse momento aqui através do podcast, mandar para vocês aí, deixar aquele abraço aí no coração de cada um dos trabalhadores e que vocês também continuem na luta e na unidade aí do sindicato, porque é só com unidade que as vitórias chegam a nós. Então, muito obrigado pela oportunidade, estamos juntos aí. Qualquer pergunta que os companheiros quiserem fazer a nível de central sindical e até do meu sindicato do Rio de Janeiro, da construção pesada intermunicipal do Rio, da obra de infraestrutura, também a gente está tocando lá uma situação muito parecida com as lutas daqui. Ok? Estou à disposição, um abraço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade, Sérgio, viu? E tantas vezes quando eu estiver passando por aqui, com certeza estarei vindo aqui nesse momento aqui para também participar com vocês dessa discussão, que ela é muito saudável, ela é muito forte e ela é muito de uma unidade ímpar para que a gente no futuro obtivemos nossas vitórias, né? Sem luta não tem vitória, a verdade é ela. Tá? Muito obrigado por tudo aí, um momento oportuno aí. Ok? Um abraço a todos. Obrigado, Nilson. Nilson, obrigado aí. Já fica o convite, Nilson. Toda quinta-feira, a partir das meio-dia até 1h, a gente está aqui fazendo esse podcast, tá? Ok. Tá bom? Muito obrigado aí pela presença, Nilson. Aí, sinto não poder continuar por conta dos compromissos também que eu tenho no Rio de Janeiro. É muito. Mas, com certeza, talvez na próxima quinta estarei de volta aqui. A gente ouvir um pouco também os trabalhadores, que é importante, né, Feijão? Isso, muito importante. Tá bom. Feijão, muito obrigado por tudo aí, pela oportunidade. Obrigado aí. Eu tenho um bom trabalho e sucesso aqui no dia de hoje, na luta de vocês aí, ok? Tá bom. Tá legal. Obrigado, Nilson. Tudo bem, senhor? Está aqui o doutor Hernani, chegou aqui a doutora Karina, né, que hoje tem um tema que deixamos aí escrito aí, um tema de interminente, aonde os doutores, está aqui doutora Karina e doutor Hernani, para poder esclarecer sobre esse tema, não é isso, Léo? Isso. Então já vai estar com oportunidade aqui a doutora Karina, para dar uma saudação, doutor Hernani também, e dar continuidade ao programa. Olá, boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, do Citicom que estão nos acompanhando aqui, né, Serjão? Eu e o doutor Hernandes estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre essa questão do contrato intermitente, né? Como ele funciona, como ele surgiu, né? E essa questão de se é correto ou não, né, Hernandes? A empresa está contratando dessa forma o trabalhador. Muitas pessoas, na verdade, eles têm dúvidas de como funciona, né, esse emprego. Ele veio através da nova reforma trabalhista de 2017 e ele trouxe algumas peculiaridades que a gente vai falar agora um pouquinho rapidamente para vocês sobre o contrato intermitente. Doutor Hernandes, fala para a gente aqui um pouquinho agora. O que é o contrato intermitente? Boa tarde a todos. Gostei da voz da doutora Karina aqui. Né? Muito bom. Muito legal, muito atrativo. Isso. Então, doutora Karina, o contrato intermitente é aquele em que o empregado contratado somente é chamado pela empresa quando há necessidade real de seu trabalho e só recebe pelo período que efetivamente trabalha.
Aliás, a palavra intermitente significa em que ocorrem interrupções. E, aliás, é a característica principal desta modalidade de contratação. Então, o que a gente tira desse conceito? É que essa modalidade de contratação, ela serviu para que a empresa possa contratar o trabalhador para prestar serviços esporádicos, ou seja, não contínuos. Deve haver alternância entre períodos de atividade e inatividade. E aí a característica importante também é que o trabalhador é remunerado, né, com pagamento de salário e com todas as verbas que os demais trabalhadores possuem direito, que estão previstos lá na CLT. No entanto, de modo proporcional. Então ele trabalha ali por horas, né, durante ali a semana, durante o mês, e vai receber o 13º também de modo proporcional. Isso em cada mês, o 13º é pago proporcional em cada mês, em cada contra-cheque. As férias de igual modo, FGTS também. Então tem essas peculiaridades aí. E em caso de demissão, o trabalhador não passa a ter direito ao seguro-desemprego. Essa também é uma característica muito importante em relação a esse tipo de contratação intermitente. Né? E é interessante também a gente falar que o salário que o intermitente recebe, ele não pode ser inferior, né, às horas ao salário mínimo, o salário mínimo, ou o piso salarial da categoria. Então, se o trabalhador foi contratado de forma intermitente, ele não pode receber menos do que os outros colegas que estão trabalhando na mesma função, tá bom? É uma das peculiaridades do contrato intermitente aqui. Ou seja, ele tem que ser um contrato escrito, ele tem que assinar a carteira do trabalhador e nesse contrato tem que conter todas as regras do jogo para vocês. A assinatura, o nome, a função, o horário de trabalho, tudo que tem que ter no contrato intermitente. Agora, uma questão muito interessante também, doutor Hernandes, o contrato intermitente, ele pode ter aviso prévio trabalhado? Não, pois demandaria uma jornada de trabalho a ser cumprida. O aviso prévio nesta modalidade de contratação só pode ser indenizado. E também, como é que funciona, né? Vamos ver aqui, né, essa questão da rescisão do contrato do intermitente. Né? Se houver uma rescisão, ele recebe todos os direitos trabalhistas? Então, numa rescisão sem justa causa, o trabalhador deve receber o saldo de salário, 13º salário proporcional, a multa de 40% do FGTS, aviso prévio indenizado, férias proporcionais e acrescidas de 1/3 constitucional. Interessante. A gente vai vendo aqui essas peculiaridades do contrato intermitente, gente. Por que a gente está falando tanto sobre eles? O contrato intermitente, né, ele surgiu justamente por isso, por ter esses períodos de inatividade. Mas hoje, o que a gente tem visto na Justiça do Trabalho é bem diferente, né? É o que a gente tem visto também em casos com empresas. A gente tem feito muitas reuniões com empresa com relação à contratação de contrato intermitente, né, Serjão? Por quê? Porque as empresas estão contratando nessa modalidade, mas fazendo o trabalhador trabalhar de forma habitual e com jornada fixa. Né? E aí isso tem gerado grandes problemas. Por quê? Porque isso é passível de anulação na Justiça do Trabalho. O contrato intermitente, ele não pode ter essa continuidade da prestação de serviço direto, ele tem que ter um intervalo. Se ele não tem um intervalo, a gente está lidando com um contrato de trabalho com um problema chamado fraude. Fraude na contratação. E aí, doutor Hernandes, o que o senhor tem visto hoje aqui, que nós temos feito reuniões com empresas, falado, justamente sobre essa forma de contratação? O que acontece? Tem empresa que passa aqui na nossa base, né? Inclusive já resolvemos alguns casos, né? E aí, na construção civil, como que esse contrato poderia se adaptar, né, à realidade da construção civil? A empresa, na época, estava até construindo um muro, né? E aí havia obra diariamente, né? Ou seja, o trabalho era contínuo e a empresa contratou na modalidade intermitente. Então havia uma incongruência, né? O contrato não tinha a característica principal que ele deve ter, né? Que é o que? O período de inatividade, atividade, alternando o período de inatividade. Só que o pessoal estava trabalhando de forma contínua. Então havia uma irregularidade e a empresa então ajustou
né, o contrato, né, um contrato por prazo indeterminado e a questão foi solucionada dessa maneira. Agora, uma dúvida recorrente entre os trabalhadores, né, como eu falei, né, o contrato intermitente deve haver alternância de períodos de atividade e inatividade. Quando esse trabalhador tiver um período de inatividade, ele está em casa lá aguardando a convocação, né? Ou seja, está sem renda, não está prestando serviço, está sem renda, não está recebendo salário, né, nenhum direito trabalhista. Esse trabalhador pode prestar serviços a outras empresas em outros tipos de contratos de trabalho? Então, essa é uma dúvida recorrente, né? Por exemplo, ele pode firmar um novo contrato intermitente com outra empresa, ou um contrato por prazo indeterminado ou determinado, independentemente da modalidade contratual. Ele pode firmar um novo contrato firmar um contrato com uma outra empresa e prestar serviço durante o período de inatividade em relação ao contrato intermitente que ele possui? Sim, ele pode. Não tem problema nenhum em estar sendo feito isso. Ele pode fazer enquanto ele estiver em período de inatividade. O que não pode, e que é interessante a gente frisar, é o contrato de trabalho, a pessoa está em contrato de trabalho indeterminado e assinar outro tipo de contratação na modalidade intermitente. Ou ainda a empresa querer transformar, né, converter esse contrato de trabalho intermitente, tá? Para prazo indeterminado, porque não tem como, né? São contratos diferentes, eles têm peculiaridades diferentes, a forma de atuação é diferente. O trabalhador no prazo indeterminado, ele tem que trabalhar 44 horas semanais, 8 horas por dia, todo esse regramento direto, né? Ele tem que ter essa habitualidade. Então, o contrato por prazo indeterminado, ele não pode ser convertido em intermitente, tá? Agora, o contrato por prazo intermitente, se for verificado irregularidades nos seus requisitos, que o principal é justamente essa questão de não inatividade, da inatividade, da não habitualidade, né, direto, ele não vai ficar trabalhando direto para a empresa durante o período dele, é justamente aonde ele pode sim estar buscando justamente a nulidade dessa forma de contratação e vai ter todos os seus direitos pelo contrato por prazo indeterminado, né? E uma coisa muito interessante também, doutor Hernandes, se houver rompimento do contrato por parte da empresa, suponhamos que ele está trabalhando na modalidade indeterminada, é possível a recontratação desse trabalhador no contrato intermitente? Acabou o contrato, mas surgiu um trabalho aqui, uma obra que vai ser de forma esporádica, eu quero recontratar na modalidade intermitente. A empresa pode? Bom, nesse caso, o primeiro contrato prazo determinado já foi encerrado, né? Por não ser um contrato prazo determinado, que tem aquele interstício, né, entre um contrato e outro, no contrato prazo determinado não existe, né? Aquele intervalo entre um contrato e outro. Então, particularmente, eu não vejo irregularidade na contratar na modalidade intermitente, desde que estejam presentes os requisitos dessa modalidade contratual. Agora, uma coisa interessante, se o trabalhador, gente, ficar um tempo com esse contrato sem inatividade, quanto tempo mais ou menos assim, pode haver uma rescisão, não pode? Como é que pode ser feita essa questão? O que acontece se o trabalhador ficar, por exemplo, 12 meses sem prestar serviço para esse empregador no contrato intermitente? Nesse caso aí ocorre a chamada rescisão automática, né? Ou seja, ninguém se manifestou em relação a pôr fim ao contrato. Mas aí o trabalhador não pode ficar de eterno aguardando a convocação com aquele contrato aberto. Então aí entende-se que há a rescisão automática do contrato intermitente. Então, gente, essas aqui são as peculiaridades que nós trouxemos hoje para vocês, trabalhadores, saberem um pouco, né, sobre o contrato intermitente, né? Ele tem os mesmos direitos trabalhistas, a única coisa que difere é que trabalhou, recebeu e já recebe junto, né, o 13º, as férias proporcionais e o fundo de garantia tem que ser depositado corretamente. Todos os direitos de recolhimento de INSS vai ter, não vai ter direito quando for mandado embora ao seguro-desemprego, né? E também tem essa questão, né, do trabalhador que ele vai trabalhar e ele tem que receber pelo menos
de acordo com a estimativa, né, o cálculo, né, do salário dele, ele tem que receber pelo menos o salário mínimo ou, no nosso caso, que trabalhamos em questão de convenção coletiva, o piso salarial, né? Não pode receber abaixo disso, ok? Tem que ser feito o cálculo com base nesses valores. Eu acredito que a gente conseguiu aqui sanar algumas peculiaridades sobre isso, algumas dúvidas dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da construção civil. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, coloca aí no chat pra gente, que a gente vai estar respondendo aqui, eu e o doutor Hernandes. E agora a gente vai passar a bola pro Serjão, para ver se tem alguma coisa aqui para falar para vocês sobre o sindicato, né? Isso. Informações sobre o nosso querido sindicato aqui. Tá bom, doutora Karina, doutor Obrigada. Hernani, Agradecemos aqui. Agradeço aí a presença de vocês, né? Por e nada. perguntar ao Léo aí se tem alguma... Vamos lá. Ah, Léo. Primeiramente, boa tarde a todos. Iniciando aqui as interações no chat, temos a Gisele Cordeiro de Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gisele. Sejam. Boa tarde. Boa tarde. Queridos. Boa tarde. Bem? Temos a Andréia, também Cristina. Boa tarde, Desejando uma Andréia. boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, André. André. Marcele Nobre. Boa tarde, Boa E tarde. a Marcelo. primeira pergunta foi da Cristiane Nogueira. Ela deixou assim, ó. Espera aí só um minutinho. Pergunta. Oi? A pergunta sumiu. Sumiu? Então, Cristiane, se quiser fazer a pergunta novamente, estamos à disposição. Temos o Marlos Castro também desejando uma boa tarde. Boa tarde, a todos. Marlos. Boa tarde, O Marlos. pessoal está entrando ainda na live. Tá. Então, vou dar continuidade aqui, né? A gente fizemos no dia 22 de julho um informativo lá na área da Reduc, né? Sobre a campanha salarial de 2024 e 2025. Eu vou ler para vocês, tá? Acredito que a maioria dos trabalhadores já pegaram, mas eu vou novamente relembrar vocês aqui. A direção do Citicom informa a todos os trabalhadores e trabalhadoras que no dia 27 de junho de 2024 foi registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, Convenção Coletiva de Trabalho, Área Reduc e TECAM e seus entornos, com vigência de 1º de fevereiro de 2024 a 31 de janeiro de 2025, onde conseguimos o reajuste de 6% na tabela de salário e demais benefícios, exceto o vale alimentação e na cesta natalina, e conseguimos o aumento de 15,80%, e ajustado o vale alimentação de R$ 950 e R$ 1.100 a cesta natalina, e R$ 600 para 695. Parabéns a todos os envolvidos em mais essas conquistas dos trabalhadores da categoria. E deixamos aqui, pegue a sua cópia com os diretores no caminhão do Citicom, que fica no estacionamento da Educ, ao lado da passarela, durante a semana, né? Queremos dizer a vocês também que hoje tem um sorteio aí, tá, Léo? Hoje tem uma caixa de bombom e temos também um boné para ser sorteado, tá? Então eu quero também informar a todos os senhores aí, para aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento, que a gente aqui no sindicato, todos os trabalhadores associados e seus dependentes, temos um convênio médico, né? Temos a Semap Saúde, ali no Jardim Primavera, fica na Rua Baikal, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rua da Antiga Loteria. Telefone de contato é 2676-3461. Telefone WhatsApp, 99290-7827. Léo, tem mais alguma coisa aí, Léo? Ela deixou a pergunta novamente. Ela Pois deixou não. assim, Cristiane Nogueira. Boa tarde. Eu perguntei se a pessoa que trabalhou em uma parada só pode ser contratada de novo depois de 90 dias, mesmo que seja para contrato de manutenção. É por prazo determinado, entendeu? E aí a legislação, ela traz um período de que não pode haver a recontratação, entendeu? De 90 dias, entendeu? Porque senão sempre vai ser dessa maneira, o contrato prazo indeterminado vai deixar de existir, entendeu? A empresa fica contratando reiteradamente se não houvesse um intervalo, entendeu? E aí passaria a deixar de existir o contrato prazo indeterminado, entendeu? Que é a modalidade que é comum e que E a traz mais mais vantajosa. vantajosa para o trabalhador, entendeu?
E aí a convenção, que inclusive estabelece que, em se tratando de parada, né, a contratação, a modalidade contratual deve ser por contrato por prazo determinado. Isso está previsto lá na convenção coletiva aplicada na área da Reduc. Então, beleza, segue a resposta para a companheira Cristiane. Temos aqui também o José Ailton. O diretor José Ailton desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, tarde, boa José Duas Ailton. celebridades no programa hoje, doutor Hernandes, doutora Karina. Olá, boa tarde, tudo bem? Temos aqui também o Everton Carvalho, desejando uma boa tarde a todos os funcionários do sindicato. Boa tarde. Por enquanto, Boa só essa tarde. reunião. Temos aqui segunda-feira, voltando ao assunto da Semap Saúde Jardim Primavera. Temos segunda-feira otorrino, clínico geral, pediatria e ortopedista. Terça-feira temos clínico geral, cardiologista e dermatologista. Quarta-feira temos neurologista, clínico geral, gastro. E quinta-feira ginecologista e cardiologista. Sexta-feira temos geriatria, clínico geral, pediatria e nutricionista. Temos mais alguma coisa, Léo? Por enquanto não, né? Temos também uma Semap Saúde em Campos Elíseos, tá? Na Rua dos Tamarinos, Campos Elíseos, Duque de Caxias. Rua da Antiga 60DP, telefone para o contato é 2776-4460. Telefone no WhatsApp é 97587-3606. Segunda-feira temos otorrino, clínico geral e ortopedista. Terça-feira, ginecologista. Quarta-feira, neurologista, clínico geral e gastro e cardiologista. Quinta-feira, cardiologista. Sexta-feira, nutricionista. Doutor Hernani, tem os andamentos aí, doutor Hernani? Tenho, as Tá. coletivas tenho sim. Então pode ler os andamentos aí, que eu já li algumas clínicas, as pessoas, acredito que as pessoas, todas elas já conhecem, a gente só formaliza aqui na rádio. Mas pode ver os andamentos. Tá, então eu vou começar aqui com a coletiva Master Logic, verba decisórias, em 23 de julho de 2024, incluído em pauta presencial para o dia 13 de agosto de 2024, às 10 horas. Na medida cautelar referente aos salários retidos em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores no total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. Coletiva REME, em 24 de julho de 2024, não encontrados valores no CISBAJUD, publicada a intimação para indicar novos meios para o prosseguimento da execução. Coletiva Altivale Automação, 4/7 de 2024, publicada a intimação para o sindicato falar quanto aos documentos juntados pela Petrobras e requerer o que entender devido. Coletiva RMV Equilíbrio Vertical, 1º/7 de 2024, apresentados em barra de declaração pela Petrobras sobre o acórdão que manteve a condenação da empresa. Aguardar decisão do juiz. Coletiva Perbras, contrato indeterminado, 12 de junho de 2024, remetidos os autos para a Secretaria da 8ª Turma do Tribunal Regional da Primeira Região, que fica lá no centro do Rio, a fim de incluir em pauta de julgamento. Coletiva TFM Petro, 22 de maio de 2024, audiência de instrução agendada para o dia 19 de setembro de 2024, às 10h05. Coletiva Propave Antiga Blaspint, 16 de maio de 2024, adiada a audiência para o dia 26 de setembro de 2024, às 11h30, de forma presencial. Em 1º de abril de 2024, a Petrobras informou que não tem crédito da Propave Blaspint. Em 24 de janeiro de 2024, negado o pedido de bloqueio pelo juiz. Coletiva Nova Rio, verbas decisórias, 10 de março de 2024, concluso para julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que fica lá no centro do Rio de Janeiro. Em 27 de fevereiro de 2024, ofício de transferência dos valores para a ação da massa falida. Em 21 de fevereiro de 2024, apresentada a contraminuta de agravo de petição pelo Sitcom. Coletiva Misel Engenharia, 22 de fevereiro de 2024, novo pedido de vista regimental por parte do ministro do TST. Um dos ministros pediu para analisar o processo, o que impossibilitou o julgamento. Então, o julgamento acontecerá em nova data, que será estipulada após a devolução dos autos pelo ministro. Aguardar a nova data. Coletiva VBC Tecnologia, 10 de outubro de 2023, reagendada a audiência para o dia 3 de dezembro de 2024, às 14h30. Coletiva MECSERV, verbas decisórias,
4 de outubro de 2023, recebidos os autos para incluir em pauta de julgamento. Parecer do Ministério Público do Trabalho favorável aos trabalhadores para que seja aceito o recurso do Sitcom. Coletiva TS Engenharia, 13 de janeiro de 2023, processo suspenso por recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal sobre o tema do ônus da prova de fiscalização do ente público. Coletiva Perbras Contrato de Parada, 16 de dezembro de 2022, distribuído e concluído para julgamento no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Aguardar a nova decisão. Tem mais alguma coisa aí, Léo? Alguma pergunta, Léo? Pergunta ainda não, mas temos aqui a Meire Silva, deixando a seguinte interação, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Meire. Boa tarde, Meire. Temos o Rodrigo Bruno, boa tarde para Karina e a todos da diretoria do Sitcom. Boa tarde. Obrigada, boa Mais tarde. uma vez a todos, então parabéns pelo trabalho realizado. Obrigado. José Obrigado. Cláudio também desejando boa tarde a todos. Boa tarde, Ponto vai, só, Léo. Sérgio. Boa tarde, boa Eu tarde. vou dar continuidade aqui sobre o informativo, né? E deixamos no informativo também que a reunião mensal entre as empresas, sindicatos e Petrobras. A direção do Sitcom informa a todos os trabalhadores e trabalhadoras desempregados que estamos agendando uma reunião para o início de agosto de 2024. O objetivo dessa reunião é voltarmos a buscar informações sobre as licitações em andamento e perspectivas futuras de contratações. Assim que tivermos a data, estaremos repassando a todos vocês, trabalhadores. Tá? Isso é uma notícia muito importante, tá bom? E tem outra aqui, os atendimentos e convênio do Sitcom. Já temos atendimento odontológico no sindicato, atendimento para associados e seus dependentes segunda, terça e quinta-feiras, das 8 às 17 horas. Contrato para agendamento 3658-9930, ramal 232. Serviço de fisioterapia na sede do sindicato. Atendimento para associados e seus dependentes, às terças e quinta-feira, de 8 às 15 horas, com as sessões de 40 minutos, fisiomotora, muscular, articular, pós-operatória, ortopédico, tratamento para artrose, tratamento de coluna, fisioterapia analgésica. Contato para agendamento 3658-9930, ramal 204. Temos também a sede campestre. Voltamos com a visitação na sua sede campestre em Guapimirim para desfrutar de uma área verde com piscinas, conforto de segurança para a sua família. No primeiro momento, estará disponível apenas nos finais de semana, das 9 horas às 17, com agendamento antecipados, através do número 3658-9930, ramal 215. Os associados terão que estar com os pagamentos das suas contribuições assistenciais ou contribuições individuais sem atraso, para poder usufruir da sede do campestre. Para os acompanhantes que não são associados ou dependentes, será cobrada uma taxa por pessoa. Não estará disponível a casa principal do sítio para a circulação, pois está ocupada pelo caseiro. Léo, tem mais alguma coisa, Léo? Não atender não, Sérgio. Tá? Temos também um convênio médico, conforme eu já falei aqui, a CEMAP Saúde, Duque de Caxias, Jardim Primavera, Campos Elíseos, Saracuruna, Policentro e em São João de Meriti. Temos também a ótica aqui de Sitcom, né, uma parceria com a Alana Visual Live. Todos vocês associados e seus dependentes poderão adquirir a armação lente para perto no valor de R$ 80, a armação lente para longe ou multifocal no valor de R$ 120. Esses valores acima descritos são tão somente para as lentes incolores. Ótica Alana está atendendo na sede do Sitcom às quarta e quinta-feira. Para marcar exame de vista ou mais informação, liga de quarta e quinta-feira no número 3658-9930, ramal 206. Os casos clínicos de doenças oculares não serão atendidos e serão indicados para um especialista. Só serão atendidos maiores de 14 anos. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um responsável. Tá? Tem mais alguma coisa aí, Léo? Temos aqui uma interação do Valtinho Oliveira. Olá, Boa tarde, Valdir. Boa tarde. Boa tarde, Valdir. Valdir, Olá, sempre boa... aí, né? Isso, deixa aqui, olá, boa tarde a todos, em especial a nossa doutora Karina. Tá, obrigada. Quanto só, Sérgio? Até o Valdir mandou anunciar aqui, ele mandou aqui para anunciar que hoje começa as Olimpíadas, né? É importante, né? Vai começar as Olimpíadas para poder
falar para a categoria que hoje é o dia que começa as Olimpíadas. Nosso Brasilzão está sempre, né? Nessas Olimpíadas é importante. Ele mandou aqui no... Sérgio, gostaria de falar aqui sobre uma Pode não. publicação que foi postada lá no Facebook do Tribunal Superior do Trabalho. Certo. E aí tem uma pergunta aqui, ó. Troca de uniformes. Aquele tempo utilizado para troca de uniformes pode ser considerado como hora extra, hora excedente? E aí? Acabou a jornada, ele... E aí? Aí ele está com uniforme. Aquele tempo que ele leva para trocar ali é considerado como jornada excedente? Doutor Hernando, o que acontece? Geralmente, A né, perguntinha- geralmente no tempo que eu estava na ferramenta, né, a gente geralmente, para trocar o uniforme, era na hora da entrada, entendeu? Sempre na hora, não era depois da saída, não. Aí é uma pergunta, porque geralmente, né, pelos meus quase 30 anos aí de trecho por aí, nunca aconteceu isso. Sempre que era para trocar o uniforme, tinha que ser na hora do expediente. Ou na hora da Entra no horário saída. do expediente. Na hora, Entra na mas jornada. na saída nunca aconteceu. Se tem aí, tem alguma coisa, uma nova lei aí? Tem? Então, aí tem um detalhe aqui. Ó, troca de uniformes. Aí o que que acontece? Se ela não for obrigatória, não é considerada como hora extra. Agora, se ela for obrigatória, ou seja, o empregador exige a troca do uniforme, aí sim entra como jornada extraordinária. Entendeu? Aí tem aqui uma explicaçãozinha bem legal. Ó, nem toda jornada excedente é contabilizada como hora extra. Somente as horas em que a pessoa está efetivamente trabalhando são consideradas horas extras. Se o empregado ou a empregada estiver apenas aguardando ordens ou simplesmente presente no local de trabalho, por exemplo, isso não será necessariamente contabilizado como hora extra. Entendeu? Aí tem outras situações também que são corriqueiras, mas não são consideradas como horas extras. Por exemplo, minutos de tolerância, né? São aqueles minutos ali no início, 5 minutos, né? A permanência no local de trabalho por motivos pessoais, como religião, lazer, estudo, alimentação. Confraternizações da empresa, aquela festinha que tem, não está à disposição ali, então, né, não entra. E o tempo de deslocamento de casa para o trabalho. Também não é considerado também como jornada extraordinária. Então é isso. Doutora Karina, está com a oportunidade, se tem alguma coisa aí. Eu sei que teve um tema, mas sempre tem, né? É bom a gente estar aqui esclarecendo, né? Voltando ao assunto da questão que nós abordamos aqui sobre a questão da contratação intermitente, que vocês, trabalhadores, verifiquem o modo da contratação, não queiram trabalhar em contratos que exijam de vocês aquilo que não foi acordado pelo empregador e vocês, que tragam desvantagens, entendeu? Principalmente a questão da assinatura da carteira de trabalho. Evitem trabalhar sem a carteira de trabalho anotada, ficar sem o vínculo de registro é simplesmente um grande agravante. Você está prejudicando a sua vida profissional e também até a sua vida de questão depois para fins de aposentadoria, porque se você começa a trabalhar muito sem a sua anotação na carteira de trabalho, inclusive no contrato intermitente, você também tem que ter essa assinatura, você lá no futuro, você vai ver o quanto isso vai ser dispendioso para você conseguir se aposentar, né? E nós aqui, nós temos também, né, não só através do departamento jurídico, nós temos também o departamento de previdência com a doutora Paula, aonde vocês podem estar verificando questões de contagem para se aposentar, verificando essas questões, tirando as suas dúvidas com relação ao direito previdenciário também, que muitos têm também e procuram o sindicato, né? Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, o doutor Hernandes, os plantões dele são segunda, quartas e quintas, e os meus são terças, quintas e sextas. Você pode estar buscando o departamento jurídico. Nós estamos aqui sempre o sindicato abre de 8 às 6 da tarde e às sextas-feiras de 8 até às 5.
para atender vocês aqui quando vocês tiverem qualquer dúvida, não só da questão de direito de trabalho, mas também previdenciária. Vocês podem estar vindo buscar essa assessoria, né, aqui junto ao Departamento de Previdência para fazer contagem, para verificar os direitos que vocês podem ter e também nessa questão, né, de um acidente de trabalho, por exemplo, porque os trabalhadores têm mania de procurar, né, o seu direito depois que o leite derrama. Não, aconteceu qualquer problema com você, o sindicato está aqui, nós estamos aqui, o Departamento Jurídico, para tirar qualquer dúvida e fazer qualquer esclarecimento para você sobre qualquer assunto que você tenha. Qualquer problema diário sobre hora extra, sobre assédio moral, acidente de trabalho, contratos, como essa questão que nós trouxemos hoje do contrato intermitente, que nós estamos vendo muito acontecer. As empresas estão contratando de forma intermitente, mas fazendo o trabalhador trabalhar numa jornada de 44 horas semanais, 8 horas diárias, como se fosse um mensalista, né? Direto, e isso não é correto, porque vai gerar um problema posterior, porque o contrato ele vai conseguir o trabalhador obter, né, a nulidade dessa forma de contratação e ele passar a ter os mesmos direitos de um contrato por prazo indeterminado. Então, se você está vivenciando uma forma de contratação assim, denuncie, procure o seu sindicato de classe. Nós estamos aqui através da diretoria super atuante que o Citicom tem e traz para vocês esse canal aqui também através da rádio, a diretoria buscando melhorias para a categoria todos os dias. Não deixe de estar presente, de buscar os seus direitos. E uma coisa interessante nessa questão que eu estava trazendo aqui do contrato intermitente é justamente isso, que o trabalhador ele tem que ter o contrato escrito de forma, né, a trazer e assegurar os direitos desse contrato. Quando ele vai se iniciar, quando ele vai prestar serviço, qual vai o valor do salário, a carga horária. Então, tudo isso o trabalhador tem que prezar e não deixar de buscar esses canais de atendimento aqui no Citicom, né, Hernandes? Exatamente. Doutor Hernandes aqui sempre trazendo os nossos andamentos processuais e também dúvidas e interessantes colocações do nosso Tribunal Superior do Trabalho, entre tantas coisas aqui. E interessante, Hernandes, que nessa questão dos andamentos processuais, nós trouxemos aí que tem muitos trabalhadores ligando, né, para saber o andamento da MISEL. Sim. E ele está realmente concluso, né, ou seja, ele está com um ministro para ele fazer uma análise sobre o processo e devolver. E nós aqui também vamos passar agora que eu, doutora Karina, eu fiz um e-mail reclamando dessa demora de devolução do processo e já fui informada, tá, os trabalhadores da MISEL, que este processo está aguardando ele finalizar o entendimento dele sobre o assunto para que seja novamente incluso em pauta de julgamento. Ele não está esquecido numa gaveta não, gente, tá? Os processos não ficam assim, tá bom? Infelizmente, hoje, né, nós temos uma justiça do trabalho muito lotada de processos, de peculiaridades, e às vezes a gente acha que a justiça, ela tem que trabalhar todo vapor. Nós gostaríamos que fosse assim, né? Mas também a justiça, a gente tem que olhar para ela com outro olhar, como se ela fosse um hospital, que às vezes a gente chega num hospital público, tem milhões de pessoas e um médico para atender, um enfermeiro para dar conta de 10, 15, 20 pessoas. Assim é a justiça. A justiça hoje, ela tem um déficit de funcionalismo, né? Ela tem déficit de funcionários também, ela tem déficit de juízes, de ministros, de desembargadores, porque é muito processo para poucos juízes analisarem, para poucos servidores conseguirem, né, fazer os trâmites de colocar um despacho no sistema, de resolver um cálculo, por exemplo. Às vezes o trabalhador tem que entender que nós estamos aqui e queremos sim que os processos andem e nós queremos trazer vitórias jurídicas para todos.
né? Mas não depende só de nós, nós também precisamos que a máquina, né, judiciária funcione, né, doutor Hernani? Exatamente. E estamos aqui para isso, para atender a todos vocês, tá bom? Passar a bola aqui para o Sérgio. Uma pergunta, Léo? Temos aqui algumas interações, sim. Só um minutinho. Temos o Branco Rubro Negro desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Ana Caetano, boa tarde à categoria. Boa A tarde. expectativa das obras na refinaria. Boa tarde. Boa tarde. Temos aqui Marcele Nobre, vocês sempre trazendo informações riquíssimas e esclarecedoras para nós trabalhadores. Obrigada. Do sorteio. Chegamos no sorteio, né, Léo? Vamos sortear aí um boné e uma caixa de bombom, tá? Não podemos esquecer não, tá, Léo? Tem que colocar lá no carro. Teve um dia que eu tava lá no supermercado, né, supermarket, É. aí encontrei uma pessoa que tava com o boné lá do sindicato. Pô, legal. Esse aí acompanha o sindicato. Legal. Temos Isso também aí. aqui, ó, Leonardo Araújo, desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde. Leandro. Deixa eu só fechar aqui. Vai fechar aí, vai ter um sorteiozinho, né? Isso aí, Léo. Pronto. Podemos? Podemos. Doutor Hernani vai aí, tem... Isso. Vamos ver o... Doutora Karina, então, vai falar aqui. Ganhador. Bom, o número é o 04. Número 4. 04. A Cristiane Nogueira. Cristiane Acompanha a Cristiane. Nogueira. Aí, Só dá um oi aí. só dá um Cadê oi. um oi, Parabéns, Cristiane? Cristiane. Parabéns. Cristiane Nogueira, se está presente, deixe aí nos comentários o ganhei. Isso. Caso não, o Sérgio vai fazer a contagem, vamos tirar mais um número. É, Só dizer aí, ganhei, né? só dizer ganhei. Foi a Cristiane. É só dizer ganhei. Tá presente? Tá Ah, presente. parabéns. Parabéns, Não podemos esquecer de deixar, tá? Sim. Porque ela tem que falar onde que ela quer pegar, se é no sindicato ou se é lá na área da Reduc, né? Então, Isso. Cristiane, se estiver nos ouvindo, você pode deixar nos comentários onde você quer retirar seu brinde. Se na sede do sindicato ou no estacionamento da Reduc, né, Sérgio? Isso. Doutor Hernani, eu vou fazer uma pergunta muito sobre contrato de trabalho, né? Falamos de contrato intermitente e tem o contrato indeterminado e contrato determinado. Eu queria que vocês pudessem explicar isso. O trabalhador que vai ser muito importante. Trabalho determinado, qual é a função dele e o indeterminado. O próprio nome já traduz, né? Mas é bom explicar. O conceito de cada um deles. né? Isso. E aí no contrato de prazo determinado, ou seja, as partes já no início ali estipulam um prazo de duração do contrato, ou seja, o início e o fim, né? E aí, por exemplo, é muito comum aqui na nossa base, né, no contrato de parada, dentro da Reduc, já tem previsão na convenção coletiva de que a modalidade contratual deve ser um contrato prazo determinado. Então, as partes ali desde o início já sabem quando o contrato vai iniciar e quando ele vai, então, terminar. Certo. E a modalidade comum aí de contratação é o contrato prazo indeterminado, né? Então, ali as partes não estipulam qualquer tipo de prazo, né? Pode até se iniciar com contrato de experiência e depois se converter para um contrato prazo indeterminado. Isso é muito comum acontecer, né? Para o empregador verificar se o funcionário atendeu às necessidades da empresa, né? Se é um funcionário que tem que seja que vai exercer sua função com zelo, né? Vai chegar no horário, não vai ter faltas, então vai ter necessidade disso aí pode ser utilizado no contrato de experiência inicialmente e atendendo ali as necessidades do empregador, esse contrato pode se converter para um contrato prazo indeterminado e assim seguir ali a relação empregatícia entre ambos ali. E ter todas as garantias, né, jurídicas que a gente tanto busca, que são os depósitos fundiários, né, os recolhimentos fiscais também da contribuição do INSS, fundo de garantia, dos 40%, né, no caso de contrato por prazo indeterminado, enfim,
são as peculiaridades que a gente já tem, de férias, 13º, aviso prévio que pode ser indenizado ou trabalhado, né? Aliás, essa questão de aviso prévio trabalhado, os trabalhadores têm sempre essa dúvida, né? Se pode ou não cumprir os 30 dias, se tem que ter um período para ficar mais em casa. Eu tenho recebido ligações sobre isso. Não, gente, o estipulado está lá. Você preencheu o papelzinho do aviso prévio trabalhado, 22 dias ou, né, 7, né, que você fica em casa, ou você sai 2 horas mais cedo. Por que foi estipulado isso? Porque o legislador, ele previu que se você fosse mandado embora de repente, você teria a oportunização, né, a oportunidade de você tentar buscar uma nova recolocação no mercado de trabalho, tá? Então, por isso que o aviso prévio trabalhado, ele não deve ser usado para a pessoa ficar direto em casa, entendeu? Ah, vou te dar o aviso prévio trabalhado, mas eu quero que você fique em casa. Não, tá errado. Ou é indenizado direto, ou é trabalhado. Entendeu? No contrato intermitente não tem aviso prévio trabalhado, né? Só tem o indenizado, tá, gente? Se você trabalhou em contrato de trabalho intermitente, só cabe aviso prévio indenizado. Então, se a empresa chegou no final e mandou você cumprir trabalhado, está errado, ok? Vai ter todos os direitos trabalhistas também, vai ter que a empresa reajustar isso e pagar o aviso prévio indenizado. Uma dúvida muito recorrente aí em relação ao aviso prévio, Karina, quando o aviso prévio ele é proporcional, ou seja, ultrapassa inclusive o período de 30 dias, né? Exatamente. Que pode chegar até 90, né? Pode. Que é o limite, né? Aí, digamos, o trabalhador trabalhou por mais de um ano, ou seja, trabalhou por alguns anos, e aí, durante ali o cálculo ali, entendeu-se que ele faz jus ao aviso prévio de 60 dias. Isso vai considerar o tempo de prestação de serviços, né? E aí, esse trabalhador é dispensado e a empresa, então, determina o cumprimento do aviso prévio trabalhado. E o período é de 60. Como é que faz? Ele vai trabalhar 60 dias? Qual que você entende sobre isso? E aí? O que você me diz? Então, a questão é a seguinte, ele não vai trabalhar 60 dias, ele vai trabalhar 30 e os outros 30 serão indenizados. Entendeu? Então, aplica-se dessa maneira o aviso prévio trabalhado quando ele é proporcional e ultrapassa 30 dias. Tá certo? Então, o trabalho vai cumprir ali 30 dias, no caso ali, se ele optar pela redução de 2 horas diárias, ele vai trabalhar 30 dias com redução de 2 horas diárias, né? E os outros 30 serão indenizados. Agora, se ele optar pela ausência dos últimos 7 dias, ele vai então trabalhar quantos dias? 23, e o restante tudo vai ser indenizado. Exatamente. Certo? É uma dúvida aí que o pessoal coloca muito. Sempre aí. tem, né? Outra dúvida também em relação a prazo de pagamento da rescisão. Quando se dá na modalidade de aviso prévio indenizado, quando é que começa o prazo? É no final do período do aviso indenizado ou no último dia de prestação de serviços? Olha, eu vou falar contigo que teve uma juíza que entendeu de uma outra maneira, ou seja, de ter que aguardar todo o período do aviso prévio indenizado, ou seja, 30 dias para iniciar o prazo de pagamento da rescisão. Ou seja, o trabalhador tem que aguardar 30 dias e mais o período de 10 dias, que é o prazo de pagamento da rescisão, ou seja, 40 dias para receber. Entendi. Isso aconteceu numa situação concreta. Aí eu fiz o recurso, o tribunal reformou a sentença e entendeu, irrazoável, né? entendeu é desproporcional, que o prazo de pagamento da rescisão. rescisão. E aí o tribunal reformou e aplicou o entendimento de que o prazo começa a partir do último dia efetivamente trabalhado. Entendeu? Trabalhou o último dia, o aviso prévio indenizado. No dia seguinte inicia o prazo de 10 dias. De 10 dias. É o razoável, né? O Marcelo Melo deixou assim, ó, quero tirar uma dúvida. Pode falar. Trabalhei na parada QWS. Quality. Deixa eu QWS. Isso, é quality. Posso voltar para o contrato? Tenho que esperar 90 dias? No caso aí, se foi contrato prazo determinado, aí ele vai ter que aguardar esse período sim, para firmar um novo contrato prazo determinado.
Então, beleza. Temos aqui também o Júlio César. Boa tarde, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, família Sitcom. Estamos juntos nessa luta. Tatiane Salomão. Gostaria muito de saber como está o trabalho de inclusão de PCDs. Diretor, Diretor Jean, Jean. presente. Deixa eu dar aqui o lugar. ele vai responder essa Responder aqui pergunta. pra gente. Ele tá aqui Eu no pensei- cantinho, nem apareceu. Boa tarde a todos os companheiros. Que tá pequeno, tem que crescer. É. Vou ter que dar um jeito. É. Pronto. Um pouquinho pra cada um. Ô, Léo, respondendo a Tatiana Salomão, uma companheira nossa aí de guerra, né, tá um pouco ausente, devido a problema de saúde, mas o Papai do Céu vai consolar e vai resolver logo isso, né. Sobre a questão dos PCDs, isso não cabe ao sindicato, né, mas sim ao Ministério do Trabalho, né. Mas o Ministério do Trabalho, que é incumbido de tratar dessas formas. O sindicato simplesmente ajuda a cobrar essa permanência aí das pessoas deficientes, as empresas com a cota, que isso já vem bastante tempo, né, doutor? E doutora, sendo cobrado já de muitos anos. Mas, enfim, as empresas ela não cumprem aquilo é conforme a lei manda, mas o sindicato vem sempre cobrando das empresas essa questão aí dos trabalhadores, né, PCDs, dentro da sua cota, que é uma lei que tem que ser cumprida, as empresas não cumprem, né, mas é o que eu volto a dizer, isso aí faz parte do Ministério do Trabalho, cobrar das empresas esses trabalhadores aí que são PCDs. Então, não só na Reduc, mas como todos os trabalhadores de todas as categorias e todas as atividades. Toda empresa tem que ter um número lá de pessoas especiais, né? Acho que a resposta que a nossa companheira fez, né? Acho que deu para entender e ela também, acho que pode dar como satisfeita essa resposta para ela aí. E, Léo, tem alguma coisa pra gente? Tô meio rouco assim, Léo. É por conta que eu tava torcendo do Botafogo, entendeu? Entendi. Aí eu tô rouco, entendeu? Fez muito bem. Fala, Léo. Cristiane pegar o brinde dela no estacionamento da Redux, Sérgio. Tá bom, Cristiane? Legal. Meus parabéns. Marcelo Melo deixou assim, somos todos Jean, Sindicato de Primavera. Jean, toda a diretoria, né? Eu gosto sempre de ressaltar os companheiros, porque o Jean não faz nada sozinho. Tem aqui a doutora Karine, tem o doutor Hernandes, tem meu companheiro Sérgio, tem o companheiro Fábio, tem o companheiro Mauro, a companheira Paula, o Severo. Então, assim, é um conjunto, né? E a gente está aí para isso. E bom falar um pouco do Jean, né? E falar por conta aí que teve alguns trabalhadores perguntando porque o caminhão de som não teve 3 dias na Reduc. Deixar logo um recado aqui, como eu falei no dia de ontem de ontem, e voltar a ressaltar aqui hoje, porque a gente está tratando de outros companheiros de outras categorias, de outros municípios. Então a gente tem 5 municípios para a gente tomar conta, então a gente tem que darmos atenção a esses companheiros. Então ficamos um pouco ausente ali do estacionamento, por motivo nenhum, por motivo de trabalho, graças a Deus, e também de ser solicitado por outros companheiros de outros municípios de outra categoria. Então, deixando aqui um recado, mais uma vez, para os companheiros, ficar despreocupado que o trabalho continua, nunca vai parar. Quando essa diretoria estiver aqui, presente aqui, o legado continuará. Léo, fala uma coisa. Temos o Ademir Torres. Eu, o pastor Ademir, está junto com vocês. Cadê o pastor? Um abraço. O Ademirzinho, nosso companheiro de guerra também, né? Léo, eu perdi um pouquinho, Léo, porque a Karina, semana que o doutor Hernandes ficou ausente, ele fez a introdução aqui, que eu gosto sempre de estar acompanhando, mas eu cheguei aqui, o Hernandes já estava fazendo essa introdução, que ele sempre vem com uma novidade da justiça, né? E já tava, né? Mas a Karina representou, tá, doutor Hernandes? Fiquei sabendo que todo mundo gostou da doutora Karina, né? Que ela, calma aí, tem um negócio aqui pra falar aqui, todo mundo calma pra dentro.
Até os colaboradores, ó, vai pra doutora lá, quando ela for mais vista, fala também com o doutor Hernandes. Viu? Tô dando um recado aqui. Obrigada. Fala, Léo. Um abraço para geral da família 5, da família do Sitcom. Beleza, Valeu, vai. Obrigada. Beleza, só um minutinho. Aqui tem um presente também, cara, um brinde do companheiro da semana passada, o Lula. Você esqueceu de botar no caminhão, ele me cobrou, vamos cobrar na rádio. Vou cobrar na rádio. Eu falei, ó, tá pensando que eu quero te dar presente. Ele falou, não sei se ele comprou, que ele cobrou. Kleber. É, o Kleber, é o Lula. Então, bota lá, Léo, bota lá que os caras tá pensando que eu tô comendo bombom dos caras, pô. Fala pra gente que eu tô de regime, cara. Júlio César de Caxias, que Deus abençoe você. Valeu, Júlio. E toda a família Sitcom. Valeu, Beleza, Júlio? Kleber Almeida, aqui, ó. Ó, olha aí, ó. Valeu. Já teve. Viu? Falei dele aí, ele ligou agora, tá vendo? Temos aqui o Marcelo Melo, parabéns a toda a nossa diretoria. Marcelo. Temos aqui a Tatiane Salomão. E queria muito que houvesse o incentivo de emprego aos PCDs. Eu sou PCD autista e trabalhei na refinaria. Outros também poderiam ter essa oportunidade. Foi o comentário da Tatiane Salomão. Sim, sim, beleza. Com certeza, Tatiana, essa é uma luta nossa que a gente vem buscando aí, né? Recentemente a gente ajudou alguns companheiros, Eduardo, não estou lembrado aqui, mas me perdoe que ele também não liga, que é o Pirata, que chama ele de Pirata também, né? E outros companheiros que eu não lembro o nome aqui também, que a gente conseguimos aí ajudar nessa dificuldade de PCDs, né? Então, fica aí um abraço também novamente para a companheira e assim, vamos dar continuidade nessa luta, né? Que Deus abençoe aí a todos e que as empresas venham olhar um pouquinho para esse lado também, né? Para nos ajudar aí a ajudar os companheiros e companheiras. Kleber Almeida, a respeito da CGS, como está o fechamento? SGS. Então a SGS é uma empresa que estava lá na Lance lá, os companheiros foram lá fazer uma correria, que assim, logo quando a gente sabe de qualquer oportunidade de emprego, a gente divulga. Então eu divulguei isso na segunda-feira, né? E os companheiros que foram lá conseguiram arrumar, né, um negocinho lá, uma vaga de andame, uma vaga de ajudante, outra vaga de caldeireiro, outra vaga de auxiliar, mas conseguiram, mas esperavam na próxima oportunidade. Jean Comperre, um salve aos camaradas do Sitcom, um abraço e a todos do Sintramão, aqui em Itaboraí. Valeu. Ô companheiro aí, tá longe aí, um abraço a vocês aí. Companheiros. A luta é essa mesmo, entendeu? Estamos aí, independente de sindicato que representa ou não. O nosso intuito aqui é ajudar todos os companheiros e companheiras. Um abraço para todos os companheiros também do Comperge aí também que nos acompanham aí. O que a gente puder fazer para estar ajudando os companheiros também, né, Sérgio? Isso, com Sempre certeza. estaremos ajudando o sindicato daí, os Com companheiros, quem certeza, for. nossos amigos. A disposição está aí para vocês aí, companheiros. Valeu, amigão. Aldemir Torres, um abraço a toda a diretoria. Está de parabéns pela luta. Valeu, Ademir. Não mole não, mas estamos dando continuidade, né, doutora? É verdade. Estamos aí o tempo Antônio. todo. Sem luta não há vitória. Léo, É isso aí. estamos se encerrando. Sim, Tem mais alguma estamos coisa? chegando. Ficou alguém para cá, não, né? Não. Então, assim, eu quero desejar a vocês aí, desculpa ter chegado no horário que a gente está dividindo aqui. Eu estava com as outras atividades, doutor Hernani, doutora Karina, Sérgio, Léo. Eu estou pedindo essa desculpa aí porque pegaram um pouquinho no final, mas presente, tá? Presente aí acompanhando, junto com vocês. Esperamos que semana que vem a gente multiplique isso aí, como a gente sempre gosta de fazer. E vamos tentar aí trazer alguma interação, né? Eu conversei com o rapaz da questão de segurança do trabalho, Léo. Ele estava um pouco ausente, estava fazendo um biscate, mas eu estou combinando com ele para a gente agendar aqui, trazer aqui e voltar de novo o tema da questão de segurança do trabalho, por ter acontecido esse ocorrido, né, na semana passada, na refinaria, e ver que nós conseguimos aí trazer qualquer companheiro que tiver aí, tiver à disposição, para cá, para falar um pouquinho sobre a questão de segurança do trabalho, fica à disposição, tá bom? Fica um abraço aí de todo o companheiro do sindicato, toda a diretoria aí, que até quinta-feira que vem. Doutor, Obrigado aí, obrigado. Boa tarde, até a Boa próxima. tarde. Boa tarde.